Paz, Senhor, amados irmãos aqui do canal Francisca Lourenço no YouTube. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente nesse dia. Amados, eu quero, nesse mês de janeiro, ler sobre as mulheres da Bíblia, pregar sobre as mulheres da Bíblia e falar sobre... A primeira mulher que eu quero falar hoje é sobre a rainha Esté. E a leitura está lá em Esté, capítulo 4, versículo 1 em diante, que diz assim: Quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, rasgou Mardoqueu as suas vestes e vestiu-se de um pano de saco com cinza, e saiu pelo meio da cidade e clamou com grande e amargo clamor, e chegou até diante da porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. E em todas as províncias aonde a palavra do rei e a sua lei chegavam, havia entre os judeus grande luto com jejum e choro e lamentação, e muitos estavam deitados em pano de saco e em cinza. Vamos ler agora o capítulo 5, do 1 ao 8, que diz assim: Esté entra à presença do rei e convida-o a Ramã para os 2 banquetes. Sucedeu, pois, que ao terceiro dia Esté se vestiu de suas vestes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, de fronte do aposento do rei, e o rei estava assentado sobre seu trono real na casa real, defronte da porta do aposento. E sucedeu que, vendo o rei e a rainha Esté, que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos, e o rei apontou para Esté com o cetro de ouro que tinha na sua mão, e Esté chegou e tocou a ponta do cetro. Então o rei lhe disse: O que é que tens, minha rainha Esté? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. E disse Esté: Se bem parecer ao rei, venha o rei Amã hoje ao banquete que tenho preparado para o rei. Então disse o rei: Fazei apressar Ramã, que cumpra o mandado de Esté. Vindo, pois, o rei e Amã ao banquete que Esté tinha preparado, disse o rei a Esté no banquete do vinho: Qual é a tua petição? E se te dará. E qual é o teu requerimento? E se te fará. Ainda até metade do reino. Então respondeu Esté e disse: Minha petição e requerimento é: se achei graça aos olhos do rei, e se bem parecer ao rei conceder-me a minha petição e outorgar-me o meu requerimento, venha o rei com Ramã ao banquete que lhes hei de preparar, e amanhã farei conforme o mandado do rei. Então saiu Ramã naquele dia, alegre de bom ânimo, porém, vendo Amã a Mardoqueu à porta do rei, e que não se levantara nem se movera diante dele, então se encheu de furor contra Mardoqueu. Até aqui. Amados, essa história ela fala sobre o povo de Israel. Fala de um reinado, fala de um rei, de uma rainha e de um povo e de uma nação. E esse rei, ele era chamado Rei Assuero. E ele tinha colocado um segundo ministro. Eu falo que ministro, né? Não sei se é ministro ou se é... Sei que era um segundo no reinado. E este homem se chamava Ramã. E ele não gostava do povo de Israel. E ele fez com que o rei criasse uma lei para que para que eles matassem os israelitas, o povo judeu, tirassem eles da linhagem do reinado. Mas naquele mesmo dia, quando Mardoqueu soube, né, ele entrou na presença da rainha, vestido de pano de saco, na porta do palácio. E quando ela ficou sabendo o que era, ele disse: Olha, rainha, o rei aconteceu assim e assim. E se tu te calares e não falares nada, não só virá livramento de outra parte para o povo de Israel, mas tu e a tua casa perecerá. Naquela hora ela clamou a Deus, ela disse: Pois eu e as minhas moças, nós iremos jejuar. Então elas se colocaram de jejum durante 3 dias, buscando a presença de Deus.
E no terceiro dia, Deus deu sabedoria a ela, que ela preparou um banquete para o rei. Então, amados, ela se preparou para entrar na presença de Deus. Não se pode entrar na presença de Deus de qualquer maneira. Então, ali Deus deu sabedoria para ela. E foi salva não só a vida de Esté, mas toda a sua casa e também a nação de Israel, a nação israelita. Então, amado, que você tenha sabedoria quando chegar algum problema na sua vida, na sua casa. Não saia alardeando coisas que não agradam a Deus, mas que você possa entrar na presença de Deus em jejum e oração. E Deus dá sabedoria para que você possa vencer o problema, vencer a adversidade, vencer essa dificuldade que você está passando. Qual lição a gente pode tirar dessa história? Que nós, como servos de Deus, temos que ter uma visão diferente das coisas. Que nós temos que confiar plenamente no nosso Deus, né, amados? Então aqui ela colocou a confiança em Deus, entrou na presença do rei mesmo sem ser convidada, mas Deus concedeu graça aos olhos do rei e ela pôde convidá-lo à sua casa, pôde levá-lo à sua casa e conceder aquele banquete para ele. Quando ele já estava alegre, feliz com aquela dádiva, aquele presente que ela tinha dado para o rei, ele perguntou para ela: o que tu queres, minha rainha? O que tu queres, rainha Esté? Ela disse: ó rei, eu quero que o Senhor me conceda a minha vida e do meu povo. Aí quando ela contou a história daquilo que estava acontecendo, o rei disse: minha rainha, pois você está salva. Eu concedo a tua petição. Eu te abençoo. Então ela foi abençoada primeiramente por Deus e pelo seu próprio marido, o rei Assuero, né? Então ela foi abençoada. Deus concedeu graça aos olhos dela, aos olhos de Deus. Deus concedeu graça naquele dia para ela. Deus deu vitória para ela. Deus deu vitória para ela e a sua casa e para toda a nação israelita que recebeu o livramento. E o seu tio foi coroado no lugar de Ramã. Ramã perdeu a sua posição. Por quê? Porque ele estava querendo destruir o povo de Deus. E Deus não aceita, amado. A nação de Israel é a nação escolhida. Desde o Novo Testamento, desde o Antigo Testamento, lá, quando Deus fez a promessa a Abraão, que Deus abençoou Abraão, Isaque e Jacó. E ela era dessa linhagem de Abraão, Isaque e Jacó. Então Deus não deixa que o seu povo seja destruído. No momento certo, Deus levanta pessoas, pessoas capacitadas, cheias do Espírito Santo para vencer os problemas, vencer a adversidade. Então que a nossa confiança possa estar firmada no nosso Deus, no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus te abençoe neste dia. Que Deus possa te dar sabedoria para resolver problema, alguma coisa que chega na tua casa, na tua família, que você não tem às vezes palavra para dizer, mas que quando a gente se coloca na presença de Deus, em oração, em jejum, pedindo sabedoria como ela fez, Deus concede sabedoria, Deus concede o livramento, Deus dá a sabedoria necessária para resolver aquele problema naquele dia. Então, amado, fique com essa palavra. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família. Em nome de Jesus, fique com essa palavra. E que esse ano de 2021 seja um ano abençoado, seja um ano repleto da presença de Deus na tua vida, na tua casa, na tua família. Creia, em nome de Jesus, essa pandemia vai acabar, amado. E Deus vai trazer coisas novas para o povo de Deus. Creia, em nome de Jesus. Deus está na tua casa, na tua vida, na tua família. Continua confiando e acreditando no Senhor, nosso Deus, o nosso Salvador e Senhor Jesus.